Sobre o mundo romano, nós temos que lembrar que a história de Roma é dividida em 3 fases. A fase da monarquia, a fase da república e uma outra fase que nós chamamos de império. Dessas 3 fases, as 2 mais importantes são a república e o império. Sobre a república, nós temos que lembrar que é nesse período que ocorre o expansionismo territorial romano, e é esta expansão territorial romana que vai fazer a grandeza de Roma, vai fazer com que Roma se torne o maior império do mundo ocidental. Durante a República, nós vamos ter a formação das principais classes sociais romanas, não podemos esquecer quais são: patrícios, plebeus e escravos. É nesta fase também que se constitui toda a estrutura política romana, que nós chamamos de magistraturas. O que são essas magistraturas? Essas magistraturas eram os principais cargos que compunham o principal órgão da política romana durante a República. Qual é este órgão? É o Senado. O Senado é composto por várias magistraturas, dentre as quais a magistratura de cônsul, questor, edil, pretor, censor e ditador, sendo que a magistratura que tem o comando político de Roma é a magistratura de cônsul. É no período republicano ainda que Roma vai viver as suas lutas sociais. Por que Roma vai viver o seu conflito social nesse período? Por causa desse expansionismo territorial, Roma vai crescendo e, obviamente, vai enriquecendo uma elite que nós chamamos de elite patrícia. E, por causa disso, os plebeus começam a reivindicar direitos. E é no período da República que esses plebeus reivindicam e conquistam alguns direitos. Quais direitos? O principal direito conquistado pelos plebeus vai ser o de compor uma magistratura dentro do Senado, que é a magistratura dos tribunos da plebe. Então, eles poderiam eleger 2 representantes para participar do Senado com direito a veto e a voto nas decisões políticas. Quando aumenta o expansionismo territorial romano, os conflitos políticos internos também aumentam. E para amenizar esses conflitos, o Senado criou o cargo de triunviro, que nós chamamos de triunvirato. Eram 3 pessoas que teriam o poder político em Roma. Mas este grupo, formado por Júlio César, por Pompeu e Crasso, também entrou em conflito entre si, fazendo com que o Senado criasse um segundo triunvirato após o assassinato de Júlio César. O segundo triunvirato, formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio, acabou então ocorrendo a hegemonia política de Otávio sobre os demais. Esta hegemonia política Otávio conseguiu por quê? Porque Otávio criou a chamada política do pão e circo. Com esta política, ele ganhou o apoio da população, ganhou o apoio da classe patrícia e com isso ele se consagrou, primeiramente com o título de príncipes, que nós vamos chamar o Principado de Otávio, e também depois ele ganhou o título de Imperator, e com isso nós dizemos que começa o Império Romano. Então, o primeiro imperador romano vai ser, então, o Otávio Augusto, que com o título de Imperator, que é o imperador, vai ganhar o título de Augustus, e ele se torna, então, o Otávio Augustus. Com eles nós dizemos que começa o primeiro período do Império Romano, que vai ser um período ainda de crescimento territorial, de crescimento político e de crescimento econômico. Nós não podemos esquecer que é no governo de Otávio Augusto, como imperador, que nasceu uma figura importante que vai ajudar no desmembramento, no declínio do mundo romano. Você já lembrou, vai nascer Jesus. Jesus, então, nasce no governo de Otávio, mas não existe o cristianismo no governo de Otávio. É bom lembrar que os vestibulares costumam colocar o cristianismo existente no governo de Otávio. Não existiu o cristianismo no governo de Otávio. Existiu o nascimento de Jesus, porque o cristianismo só vai se propagar após a morte de Jesus Cristo. Neste governo, então, a política do pão e circo ganha força
E depois disso, outros imperadores também vão governar com pleno poder no mundo romano, e este mundo romano, este Império Romano, começa a entrar em decadência a partir do século III depois de Cristo. Por que vai ocorrer a decadência do mundo romano a partir do século III depois de Cristo? Porque a partir do século III, Roma deixou de conquistar territórios. Já havia conquistado tudo o que podia. Deixando de conquistar territórios, o que Roma deixou de trazer para o seu império? Mão de obra escrava, que é o sustentáculo da economia romana. Com isto, Roma vai passar a viver a chamada crise do escravismo. Com esta crise escravista, vai ocorrer uma crise econômica, aliada ao crescimento do cristianismo, que vai se colocar contra o império. Quais são as críticas que o cristianismo faz ao mundo romano? O cristianismo se coloca contra os dois sustentáculos do mundo romano. Primeiro, a divindade do imperador e, segundo, a submissão de um ser humano para outro. Com isto, então, as bases do Império Romano vão ser minadas e alguns imperadores vão tentar, de alguma forma, com estratégias políticas, manter ainda este grande império de pé. Esses imperadores vão ser o Constantino, que no século IV criou o Edito de Milão. Ele estabelecia a liberdade de culto aos cristãos. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que sem o apoio dos cristãos não era possível manter o império de pé. Então ele usou o Edito de Milão como uma estratégia política para evitar a queda total do império. Além do Edito de Milão, o Constantino também criou a Lei do Colonato, ou seja, aquela lei que estabelecia que o plebeu fosse fixado ao campo. Para quê? Para evitar a crise econômica, para que houvesse produção. Só que a Lei do Colonato, nós dizemos em história, que ela acabou gerando a transição do trabalho escravo do mundo romano para o trabalho servil, que vai ser a principal característica do período medieval europeu, que vai ser subsequente ao mundo romano. O próximo imperador, o Teodósio, tomou também uma atitude tentando impedir a queda total do Império Romano. Que atitude foi essa? O Teodósio estabeleceu que no ano de 395 o Império Romano fosse dividido em dois. Império Romano do Ocidente, cuja capital seria Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Esta divisão seria para evitar a invasão de povos germânicos que a todo momento tentavam entrar nas fronteiras do mundo romano. Esses povos germânicos conseguiram entrar no mundo romano do Ocidente, mas em nenhum momento, por causa da posição geopolítica do mundo do Oriente, eles não conseguiram entrar. Quer dizer, o Império Romano do Oriente conseguiu resistir às invasões bárbaras, enquanto o Império Romano do Ocidente não conseguiu e foi invadido por esses povos ao longo do século IV, ao longo do século V, até que, no ano de 476, um povo bárbaro chamado Érulus dominou o último rei romano, chamado Rômulo Augustus, e, a partir daí, se diz historicamente, termina o Império Romano do Ocidente e, nesta região, ocorre a formação de vários reinos bárbaros que vão feudalizar toda a Europa ocidental. Então, a queda do Império Romano do Ocidente vai se dar em 476 por causa das invasões bárbaras, aliado ao crescimento do cristianismo, aliado aí às crises econômicas provocadas pela crise do sistema escravista de produção. Após esta feudalização do mundo romano ocidental, nós vamos ter aí a formação do período medieval. Mas este é o assunto da nossa próxima aula.